Eu digo que se o professor soubesse a força que ele tem, se ele soubesse como ele pode impactar, mas você sabe que eu sou bem curiosa. E aí, dia 15 de outubro é dia do professor, e a minha pergunta é por quê? Porque foi no dia 15 de outubro de 1827 que foi criado o primeiro decreto brasileiro que regulamentou a profissão docente pelo imperador Dom Pedro I. Isso foi em 1827. Esse decreto ele tratava da organização do ensino elementar no Brasil, o que depois viria a ser conhecido como Escola de Primeiras Letras. Ganhou força mesmo em 1947 e se institucionalizou até como o dia oficial e o feriado em 1963 por uma organização de alguns professores de São Paulo que queriam que esse dia fosse lembrado para estimular, para incentivar, para que os professores fossem mais lembrados mesmo. Então a gente comemora esse dia, que inclusive na maioria das escolas é inclusive feriado, né? Desde da década de 60. E você sabe também que eu sou bem curiosa com a origem das palavras. Então, professor, o que que significa professor? Da onde vem? O radical é da onde? É um radical grego, desculpa, latino. Pro e fatere. Pro seria a frente e fatere é confessar. Então, o fato de você professar é de você confessar. Isso seria publicamente. Então, na hora que você faz publicamente, que você fala, que você levanta e você vai num púlpito, e você vai numa sala de aula, e você que faz isso para algumas pessoas, você está professando o seu saber, você está ensinando, você é professor. Ele não só detém um conhecimento, né, mas ele escolhe publicamente confessar isso. Então, se você tem não sei se vocês já ouviram uma expressão que diz assim, "Ai, ele sabe tanto, ele conhece tanto, ele é mestre em algum assunto, mas ele não sabe ensinar". Então, assim, você tem aquele conhecimento o mestre, inclusive, ele é alguém que tem um saber excepcional em um determinado assunto. E a gente escuta, fulano é mestre em português, é mestre em matemática, em ciências, tal, tal. Mas ele pode não necessariamente saber ser professor. E aí eu já vou começar com as minhas curiosidades. A minha filha teve uma professora que era doutora em matemática, e ela só tinha 8 anos. E aí as mães diziam: "Mas gente, ela é muito boa, ela sabe muito, mas ela não sabe passar para os nossos filhos". E a escola precisou se reorganizar e colocar uma pedagoga. Para quem é acostumado, a gente vai, né, a gente tem a primeira formação na graduação, a Titulação. primeira titulação, a palavra é essa, depois você faz um mestrado, você faz um doutorado, então ela já tinha ultrapassado os limites do mestrado, mas para professar o conhecimento que ela tinha, ela não conseguia. Então, eu digo que a gente já nasce um pouquinho com aquela veia ali, né, para ser professor, é um dom, como na maioria das profissões, eu acho que você tem uma certa designação. Não que a técnica, não que o esforço não compense você, mas às vezes já tem uma veia ali que já mostra para onde você vai. Existem várias pesquisas, existem alguns relatórios que falam sobre a influência do professor e é sobre isso basicamente que eu queria falar mais hoje. Existe um relatório da OCDE, se eu não estou enganada, que é de 2022, que ele diz que ao final de uma vida docente, um professor vai ter impactado aproximadamente 3.000 vidas. 3.000 vidas, 3.000 famílias. É muita coisa. É muita coisa. É muita gente impactada pelo seu existir, pelo seu dia a dia, por você falar, por você conversar, pelo que você diz. Uma pesquisa, eu acho que da Universidade de Harvard, eu sei bem que a Universidade de Harvard ela tem uma pesquisa muito boa sobre o transgeracional. Deixa eu explicar melhor, sobre o quanto um professor influencia nas próximas gerações daquele aluno dele. Essa pesquisa eu sei bem que existe, mas tem uma que, se eu não estou enganada, ela fala sobre o professor melhorar em até 20% o desempenho de um aluno, dependendo da forma como ele fala, como ele conduz a sua sala de aula. A gente sabe hoje que um dos maiores desafios da pedagogia é entender as peculiaridades de cada aluno, é ensinar de uma forma para um, de outra forma para outro. A gente sabe que isso é bem difícil, mas o professor, ele consegue estimular, ele consegue falar, por exemplo, com o exemplo de vida dele. Não adianta você dizer: "Ah, o professor não pode influenciar meu filho porque ele pensa isso, ele pensa aquilo", vai passar. A cosmovisão de um professor fatalmente vai passar para um aluno. Por isso que é muito importante que pais ensinem em casa, escolas, junto com os pais, transformem um ambiente saudável para que a criança vá conhecendo os adolescentes, mas a cosmovisão passa. Os pais ensinam em casa como eles acreditam e a escola também, através do professor, vai passar uma visão de mundo para uma criança e para um adolescente. Por isso é muito importante que os professores observem na sua conduta e no seu exemplo, não só o que ele diz, mas o que ele fala.
Eu vou dar uma opinião aqui. Eu não gosto, eu não acho certo que alunos tenham acesso aos Instagrams de seus professores, porque eles enxergam seus professores como pelo menos deveria ser, com reverência, com respeito, com autoridade, não com autoritarismo, é diferente, mas com autoridade na sala de aula. E quando ele vai para o Instagram, muitas vezes ele conhece uma intimidade que não cabia a um aluno. E eu acho que pode trazer alguma mácula para essa referência de professor que ele tem, sabe. Então eu acho que o professor, ele deve manter essa essa influência de professor enquanto está na sala de aula com o aluno, porque é como eu falei, a experiência de vida dele dentro de sala de aula vai passar para o aluno. Eu tenho uma experiência bem interessante com o meu filho com relação a uma influência de um professor. Tinha um professor que ele gostava muito, ainda gosta muito, professor de matemática. E eu queria muito que o meu filho lesse Memórias Póstumas de Brás Cubas. "Meu filho, lê esse livro", "Tá mãe, depois eu leio", e eu botei o livro dentro da mochila dele, "Você vai ler esse livro, uma hora você vai pegar o livro e vai ler". E um dia ele estava na escola, e a mochila ficou um pouco aberta e apareceu uma ponta do livro. E aí o professor de matemática, que ele tanto admirava, foi passando e disse assim: "Você está lendo esse livro?" Eu acho que meu filho nem tinha começado ainda a leitura, mas imediatamente: "Sim, estou lendo". E ele disse: "Esse livro é muito bonito, vamos ler a introdução juntos, o primeiro capítulo", alguma coisa, uma página especial que ele escolheu para eles lerem juntos. E depois daquele dia o meu filho leu o livro inteiro. Então, professor, se você ainda não tem noção do quanto você pode influenciar, se você não tem noção ainda do quanto você pode, formar num cidadão, numa criança, num adolescente, tenha consciência disso, você impacta muito. Então, quando eu falo sobre, na modernidade hoje, o adolescente, a criança ter acesso ao Instagram do professor, eu acho que macula sim, porque na intimidade você às vezes diz ou fala coisas que não necessariamente precisasse que o seu aluno que está em formação ouvisse ou soubesse de sua intimidade, sabe. Eu acho que aquela autoridade, aquela figura que é passada através de uma sala de aula com responsabilidade, com honestidade, com autoridade, devia ser mantida para a criança de uma forma a ser um exemplo a ser seguido. Um professor afeta a eternidade. Ele nunca sabe onde sua influência termina. É com essa frase que eu encerro a nossa coluna hoje, do professor Henry Brooke Adams, que é um professor que ganhou um prêmio, eu não vou saber dizer agora qual foi o prêmio, ele ganhou um prêmio por falar sobre a história dos Estados Unidos, na época de Thomas Jefferson, eu acho. E esse professor, ele fez esse livro com 9 volumes, é uma obra bem reconhecida nos Estados Unidos, ele foi professor de história em Harvard. Repetindo, um professor afeta a eternidade, ele nunca sabe onde sua influência termina. Que os professores tenham consciência do quanto eles podem alcançar nas vidas dos alunos. @abigail.educa no Instagram, lá tem o link para o YouTube, todas as colunas estão lá.